Antigamente a Turquia jurava independência, mas acabou isolada. Depois de comprar os sistemas de defesa S-400 da Rússia, eles nunca foram ligados à rede de defesa nacional, nem colocados em alerta total, nem integrados ao comando da OTAN. Resultaram em um brinquedo caro, inativo, mantido apenas em estoque, como peças de museu esquecidas. Erdogan sonhava com liberdade de Washington, mas ganhou isolamento doloroso. Mistrustro da OTAN, suspeitas da Rússia, e bilhões gastos em armas que não podiam usar de verdade. Aos olhos do mundo, os 36 lançadores brilhavam, mas ficavam trancados, um símbolo político vazio, enquanto equipes turcas os poliam, sentindo o peso da poeira e o cheiro de óleo inútil em bunkers frios. Você já imaginou perder bilhões e ser ridicularizado? Avance no tempo e a ironia corta como uma lâmina. A Rússia, outrora orgulhosa vendedora que roubou um comprador da OTAN, agora sofre escassez. Com a Ucrânia destruindo suas defesas aéreas, Moscou cobiça esses S-400 inativos na Turquia, como um faminto diante de uma despensa trancada. Sinta o desespero, o ar tenso das negociações secretas, o aroma de petróleo russo prometido, as ameaças veladas que arrepiam a espinha. Relatos mostram oficiais russos oferecendo dinheiro, descontos em gás e favores militares. Alguns turcos cochicham ameaças, cortes em energia, agitação no Mar Negro. Será que a Kremlin vai incendiar a região por isso? Vocês se perguntam, com o coração acelerado. Enquanto a Rússia implora para comprá-los de volta, a OTAN pressiona do outro lado. Por anos, americanos e europeus pedem à Turquia entregar os sistemas à Ucrânia, para proteger cidades dos ataques russos, como Zelensky propôs a Erdogan, justiça poética contra Putin. Generais ucranianos anseiam aprender a tecnologia, explorar fraquezas, limpar os céus. Isso deixa a Turquia presa entre dois titãs, cada um exigindo o mesmo sistema para razões opostas. Oficialmente, Ankara diz que ficam, mas todos sabem, são um trunfo de negociação de US$ 1 bilhão, símbolo de equilíbrio delicado. Avance hoje e o passado volta para assombrar a Turquia, prova de que independência custa caro, e um hardware empoeirado ainda segura o poder nas guerras modernas. Então, por que a Rússia desespera tanto para recomprar suas próprias armas? Não podem simplesmente fabricar mais? Não acordaram pensando em irritar a Turquia. Oferecer esse negócio mostra uma crise profunda. A guerra na Ucrânia devorou defesas aéreas, fábricas não acompanham. Sinta o cheiro de fumaça das refinarias queimadas, ouça as explosões dos drones baratos. Na Ucrânia, drones viraram arte. Mais de 1.200 lançados no último mês, atacando depósitos de petróleo em Tartaristão, bases em Crimeia. Golpes calculados, forçando a Rússia a defender tudo, de cidades fronteiriças a Moscou. Esses drones custam milhares de dólares, mas fazem a Rússia gastar milhões em mísseis. Então, será que Putin engolirá o orgulho e ameaçará Ankara mais ainda, com sanções que sufocarão a economia turca como uma corda apertada? No passado, quando os sistemas S-400 foram entregues, o objetivo era mostrar que Ankara poderia traçar seu próprio caminho. Contudo, em vez disso, tornaram-se um lembrete amargo do alto preço da independência e do poder que um equipamento empoeirado pode ter nas guerras atuais. Mas agora surge uma pergunta inquietante. Por que a Rússia está tão desesperada para recuperar suas próprias armas? Não seria mais simples produzir novas? A situação para Moscou é grave. A guerra na Ucrânia desgastou suas defesas aéreas, e a pressão está se acumulando. As fábricas não conseguem acompanhar a demanda do conflito. A Ucrânia se tornou uma verdadeira mestra em guerra de drones, atacando incessantemente com veículos aéreos não tripulados, mísseis de longo alcance e um ritmo constante de ofensivas. Nos últimos 30 dias, reportagens indicam que Kiev lançou mais de 1.200 drones, incendiando depósitos de petróleo e atingindo bases aéreas na Crimeia. Esses ataques não são meramente aleatórios, eles têm um propósito claro: desgastar as forças russas, forçando-as a se defender em várias frentes, do município até Moscou. A estratégia ucraniana é simples, porém brutal: utilizar ferramentas baratas para gerar problemas caros. Um drone que custa alguns milhares de dólares pode levar a Rússia a disparar um míssil que vale milhões. Na Crimeia, por exemplo, já foram destruídos 3 lançadores S-400 este ano, por meio de mísseis de tempestade. Em Belgrado, ataques de drones comprometeram 15% da cobertura de radar. A eficácia surpreendente da Ucrânia está fazendo com que até Moscou fique alarmada. A cada 2 meses, enxames de drones provocam explosões em diferentes partes da cidade,
colorindo o céu como fogos de artifício que os russos não planejaram. Além disso, a Ucrânia começou a utilizar balões de engodo para enganar os radares russos, fazendo-os desperdiçar mísseis preciosos. A Rússia, com suas defesas sobrecarregadas, está se afundando em uma crise. Em vez de parar as ações ucranianas, acaba tentando impedir que a população registre suas próprias falências. Cada vídeo divulgado nas mídias sociais é uma tortura para o Kremlin, mostrando as falhas que parecem incontroláveis. Como isso se desenrolará? À medida que a Ucrânia continua a minar a já debilitada força militar russa, a pressão só tende a aumentar. No contexto da guerra na Ucrânia, a situação está se tornando cada vez mais crítica para a Rússia. Enquanto isso, a capacidade de defesa russa está sob enorme pressão. As ondas de drones da Ucrânia estão criando explosões quentes e surpreendentes nas cidades, iluminando a noite como fogos de artifício não desejados. Com táticas engenhosas como o uso de balões enganosos, os ucranianos estão forçando a Rússia a desperdiçar mísseis valiosos em ilusões. A situação piora para a Rússia. As defesas, desde os robustos sistemas S-400 até as unidades menores como os Pansir, estão esticadas ao máximo e a escassez de munição é alarmante. O fracasso se torna tão evidente que, ao invés de conter os ataques ucranianos, Moscou tenta silenciar sua própria população, impedindo que a mídia registre as falhas. Drones e mísseis ucranianos estão atravessando profundidades maiores do território russo, alvejando refinarias e destruindo fábricas, deixando um rastro de fumaça e destruição que não pode ser escondido. Esse espetáculo de devastação é rapidamente compartilhado nas redes, revelando a vulnerabilidade da Rússia ao mundo. Moscou não reagiu com o fortalecimento de suas defesas, mas lançou uma onda de censura. Em mais de 30 regiões, cidadãos foram proibidos de filmar ou divulgar imagens dos ataques, restando apenas os vídeos cuidadosamente elaborados pelo governo. A intenção parece clara: ocultar a realidade e controlar a narrativa. No entanto, cada tentativa de silenciar a verdade só revela a vulnerabilidade do exército russo. Cada vídeo banido se torna uma confissão de que a segunda maior potência militar não consegue sequer proteger suas próprias cidades. Os números também são preocupantes. Cada bateria S-400 custa cerca de 500 milhões de dólares, e a Ucrânia afirmou ter destruído 12 apenas este ano, resultando em um prejuízo estimado em 6 bilhões de dólares. Isso sem contar as estações de radar e as equipes treinadas que não podem ser substituídas facilmente. Para colmatar essa lacuna, a Rússia recorre a sistemas mais baratos, mas estes se mostram ineficazes frente aos novos mísseis ocidentais utilizados pela Ucrânia. Desde 2022, NATO enviou milhares de sistemas Stinger e Nason, fornecendo a Kiev uma vantagem crescente no espaço aéreo. Enquanto isso, as fábricas russas estão lutando para acompanhar a demanda. As sanções limitaram o acesso aos microchips e às ferramentas de precisão necessárias para a fabricação de novos mísseis. Antes da guerra, as instalações de Almazante eram capazes de produzir 2 dúzias de batalhões S-400 por ano. Agora a produção caiu pela metade. A pergunta que paira no ar é: conseguirá a Rússia recuperar sua força ou está se afundando em sua própria crise? Desde que a guerra começou, a exportação de grãos de Odessa caiu pela metade, elevando os preços globais em 20% desde o ano passado. Ao mesmo tempo, os tanques de petróleo russos lutam para escapar de minas e drones só para alcançar os portos. Um acordo frágil de corredor, rompido por Turquia e ONU, permitiu que 30 milhões de toneladas de trigo fluíssem desde 2023, mas ataques recentes ameaçam fechá-lo. Se a Rússia recuperasse esses S-400, poderiam proteger seus navios restantes e apertar o controle sobre o mar. Isso espremeria a economia ucraniana e aumentaria os custos de energia do leste para Berlim. Mas Erdogan detém as cartas aqui. E dizer não mantém os mares abertos para navios turcos carregando gás e grãos. A situação transforma o apelo de Moscou em uma moeda de barganha complicada para as rotas comerciais de Ankara. Curiosamente, o verdadeiro motivo pelo qual Moscou está pressionando tanto para readquirir esses ativos estratégicos pode não ser apenas sobre os mísseis, mas sim sobre proteger seus segredos. Existe uma preocupação crescente no Kremlin de que a Turquia possa abrir discretamente aqueles S-400 para técnicos da OTAN, se pressionada o suficiente. Mesmo que Ankara não os entregue oficialmente à Ucrânia, o medo é que engenheiros da OTAN já tenham dado uma olhada atrás da cortina.
Se laboratórios de defesa ocidentais acessassem os S-400 códigos de radar, padrões de sinais ou protocolos de engajamento, poderia ser um divisor de águas. A OTAN poderia desenvolver iscas, bloqueadores ou atualizações furtivas que tornariam o sistema quase inútil nos próximos anos. Para a Rússia, isso seria um desastre de segurança nacional. Alguns relatos sugerem que oficiais russos advertiram privadamente Ankara de que até mesmo cooperação parcial com a OTAN sobre os S-400 seria vista como ato hostil, possivelmente até base para retaliação. Isso mostra o quão nervosa Moscou está com o que esses sistemas armazenados poderiam revelar. A súplica russa à Turquia revela o quão ruim as coisas ficaram, mas também levanta uma questão. No entanto, força a Rússia a retirar a maioria de seus navios da Crimeia para portos mais seguros como Novorossiysk. Mesmo assim, a frota permanece crucial para controlar rotas do Mar Negro, embora seu domínio seja instável. Ataques ucranianos transformaram o mar em uma via navegável arriscada, interrompendo remessas de energia e alimentos que outrora fluíam para a Europa. Por que o foco em Ankara quando Moscou vendeu sistemas S-400 para outros países como Índia, China, Argélia e Bielorrússia? A resposta reside em uma mistura emaranhada de geografia, política e desespero bruto, temperada com um toque amargo de ironia. Vamos mergulhar no porquê de que o estoque turco é a melhor aposta da Rússia. Imagens vívidas de navios russos cortando ondas turbulentas, com o cheiro salgado do mar misturando-se ao fedor de diesel queimado, enquanto alarmes soam nos sacouços de uma frota em retirada humilhante. Você consegue imaginar Putin tremendo ao ver seu império naval se esconder como ratos fugindo de uma tempestade? Que segredo sombrio o Kremlin escondia sob essa aliança turca, capaz de virar o jogo contra San? São milhões de toneladas de grãos presas em portos escuros. O ar carregado pelo cheiro de trigo mofado e óleo lubrificante pingando de motores sobrecarregados. A Turquia, outrora um parceiro distante, agora o único farol no oceano escuro de desespero de Putin. Como o capitão de um barco afundando implorando por socorro a um velho rival. Desde a última parte, a frota russa se escondia em portos seguros, permitindo que Ankara barganhasse com símbolos potentes de controle naval. Agora, imagine o rugido de motores de drones sobrevoando o Mar Negro, o clangor de minas submersas raspando cascos enferrujados. Putin realmente arriscaria tudo para recuperar um segredo que a OTAN poderia roubar? Ou é apenas o começo de uma traição global chocante que exporia sua vulnerabilidade crua? No início da guerra, as exportações de grãos caíram 50%, inflando preços em 20% globalmente, enquanto tanques russos enfrentavam drones invisíveis, como uma dança mortal no azul infinito. Um acordo corrido pela Turquia e ONU transportou 30 milhões de toneladas desde 2023, mas ataques recentes ameaçam fechar as portas, deixando o ar pesado com o cheiro de pânico. Se a Rússia readquirisse os S-400, blindaria navios e apertaria o domínio, elevando custos de energia e espremendo a economia da Ucrânia. Erdogan, porém, segura o poder, e negar mantém rotas abertas para a carga turca. Isso transforma o apelo em uma barganha astuta para Ankara. Mas o pavor real está nos segredos internos, códigos de radar, padrões de sinais, protocolos de engajamento que a OTAN poderia explorar para criar iscas eficazes, bloqueadores poderosos ou atualizações furtivas. Imagens mentais de laboratórios ocidentais dissecando o coração pulsante da tecnologia russa, o zumbido de máquinas analisando dados roubados ecoando nos corredores recém-iluminados. Putin implorou em privacidade, alertando contra qualquer partilha como hostilidade potencial, revelando sua ansiedade afiada. Então, por que Ankara, não a China ou a Argélia? Geografia e política se entrelaçam. Turquia está à porta da Europa, um aliado da OTAN adormecido, próximo o suficiente para intervenções rápidas, enquanto outros estão distantes, sem o mesmo risco de exposição imediata. O estoque turco é uma aposta perfeita de desespero, com ironia amarga. Mísseis vendidos orgulhosamente agora arriscam vazar segredos mortais. Confidenciais russas sugerem ameaças veladas sobre suprimentos energéticos ou agitação no Mar Negro se Ankara recusar. Será que a OTAN já bisbilhotou nos sistemas adormecidos? Relatos indicam inspeções discretas potencializando um desastre nacional, onde contramísseis recém-desenvolvidos poderiam neutralizar defesas russas, expondo cidades a cursos arriscados de fogo ucraniano. Por que então importar tanto? Porque os principais ativos de defesa estão no Ocidente, sem ameaças analistas internacionais suficientes.
Mas os turcos guardam um tesouro potencialmente devastador sob tranca. Putin, o lobo solitário, agora uiva por ajuda a uma nação que ele humilhou outrora com vendas presunçosas, implorando por retornos como um mendigo na porta dos ricos. Imagens de reuniões secretas em salas mal iluminadas, com o cheiro de café frio e tensão no ar, enquanto negociações dançam na ponta da lâmina. Você acreditaria que o guerreiro invasor agora se rebaixa a mais um elemento de barganha comercial? Que golpe e reviravolta global esconde essa ansiedade, onde alianças antigas se quebram em pânico bruto? No resumo anterior, a fome estupenda fez a frota russa recuar para portos seguros, deixando o Mar Negro como uma zona de risco instável que interrompe cadeias vitais de suprimentos. Agora, vontades recíprocas transformam o apelo em uma ferramenta de negociações turcas, gerando ansiedade sobre segredos de sistemas S-400 que poderiam escapar para a OTAN. A economia global paga o preço com grãos estagnados e custos energéticos saltando. Imagine o estrondo coletivo de buzinas de navios parados em docas, o cheiro acre de combustível derramado se misturando ao sal marinho, enquanto marinheiros russos suam sob o peso da humilhação, afogando seu orgulho em um mar de ferro frio. Putin, o mestre das grandezas, agora aparece diminuto, implorando com o chapéu na mão para Erdogan derramar seu tesouro de volta? A Nigéria da Europa, Odessa, viu suas exportações de grãos mergulhar em 50% desde o começo da guerra, impulsionando inflação global em 20% com cheiros de silos esvaziados pairando no ar como fantasma de fome. Tanques russos desviavam de minas e drones num balé perigoso, enquanto um corredor acordado por Turquia e ONU levaria 30 milhões de toneladas para fora. Mas explosões recentes ameaçam selar as rotas, com o ar carregado de fumaça distante de conflitos. Se Moscou recuperasse os S-400, protegeria navios-chave, reforçando o controle e elevando preços de energia de leste a oeste, esmurrando a Ucrânia economicamente. Erdogan, porém, pressiona o equilíbrio, rejeitando para preservar territórios abertos para cargas turcas. É uma narrativa de barganha intricada, mascarando a verdadeira origem do pânico. O risco de que Ankara compartilhe segredos com a OTAN, revelando códigos de radar, sinais e protocolos que permitiriam decoeficientes, jammers devastadores ou atualizações T-out. Visões sísmicas de engenheiros ocidentais desmontando peças, o clique de ferramentas ecoando numa sala clínica sem cheiro, analisando o cerne da invencibilidade russa. Putin advertiu em particular, classificando qualquer cooperação como ato beligerante, potencial para vingança, um sinal gritante de nervosismo extremo. Ventiladores cruzam para Ankara por localização estratégica, geometria apõe a porta da Europa, facilitando acessos incidentais, diferentemente de nações remotas como Argélia ou China, onde ameaças são menores. O arsenal turco surge como panaceia de desespero, impregnado de ironia corrosiva. Itens vendidos com fanfarra agora ameaçam travar táticas profundas. Relatos sugerem ameaças sobre suprimentos energéticos ou instabilidades no Mar Negro se Ankara resiste. Já a espionagem da OTAN espiou os S-400 dormentes? Inteligência implica inspeções clandestinas, pavimentando brechas fatídicas onde countermeasures recém-forjados poderiam extinguir defese russianas, tornando cidades alvos fáceis para chantagens eficientes. Então, por que a entreventura? Pois ativos críticos em Ocidente carecem de analistas externos mecânicos suficientes, enquanto turcos retêm um catalisador devastador em neon. Putin, o conquistador arrogante, implode em mendigo para uma potência que ele bajulou antes, implorando vendas reversas numa dança humilhante. Sensações de salas secretas frescas com ar carregado de tensão tática, enquanto negociações fervilham. Você nunca pensou que o arrogante líder, outrora acreditado com a superioridade geográfica, agora tropeçaria em seu jogo de azar, revelando uma vulnerabilidade que choca o mundo, e abre portas para uma vendetta que derrubará seu trono? No retorno dos navios ao abrigo, tensão crescente destaca o Mar Negro como um rio volátil de interdependências econômicas instáveis. Por que focar na Turquia enquanto sistemas S-400 visam outros terrenos como Índia ou Argélia? Geografia política e ironia cortante respondem, com estoque turco emergindo como rocha de salvação abrangente em meio ao caos. Sente o pânico intenso com o rugido de motores distantes desacelerando em portos esquecidos, o toque áspero de cordas molhadas contra palmas difíceis, e o cheiro sufocante de mazute queimado envolvendo corpos cansados desses navegadores desalentados. Será que as vendas presunçosas de Putin,
outrora aclamadas como vitória estratégica, agora retornam como um bumerangue vergonhoso, forçando-o a se ajoelhar diante da traição tecnológica? A partida do conflito bloqueou exportações de grãos em Odessa, plaquizando-as em 50%, provocando um aumento de 20% nos preços mundiais enquanto em torno exala aromas podres de cereais estagnados. Barragens russas se esquivam de armadilhas aquáticas Eutar drones numa dança incessante de risco. E um corredor mediado por Turquia e ONU liberou 30 milhões de toneladas desde 2023, mas percussões atuais argumentam encerrar o fluxo, com ecos de explosões ecoando pelo horizonte nebuloso. Se a Rádia reclamasse os S-400 blindaria frotas restantes, solidificando o domínio e elevando custos energéticos de leste a oeste, acorrendo pressão cruel sobre a economia da Ucrânia. Erdogan, contudo, mantém a dentição sobre o equilíbrio, recusando para salvaguardar passagens navais para mercadorias avaradas. A situação metamorfose tende à mendicância russiana no elemento sutil de underline true negociação para rotas próprias, ocultando o verdadeiro motor do terror, potencial vazamento de arcana aos olhos da OTAN, desvendando rubricados de radar, sequências de sinais e diretivas de choque que capacitam para decois eloquentes, jammers catastróficos ou aprimoramentos stealth. Figuras. Você está prestes a descobrir uma humilhação que ecoa como um trovão nas proximidades de uma guerra impiedosa. Imagine o orgulho da Rússia, símbolo de invencibilidade, sendo vendido de volta como uma mercadoria barata. Será que Moscou, outrora poderosa, agora súplica por suas próprias armas? Isso é mais do que ironia. É um pesadelo estratégico que expõe a fragilidade de um império. Você sabia que Putin, o czar moderno, está oferecendo gás e ameaças para recomprar sistemas que ele mesmo vendeu? Esse caos revela uma Rússia à beira do colapso, oferecendo tecnologia nuclear ao norte da Coreia e trocando grãos por armas. E o pior, o medo de um pânico total enquanto inventários secam e drones ucranianos explodem como fogos de artifício indesejados. Prepare-se para mergulhar nessa queda espetacular. Na parte anterior, exploramos como a Turquia adquiriu sistemas avançados de defesa antimísseis da Rússia em 2017, virando o jogo com um negócio de 2,5 bilhões de dólares. Mas o backlash da OTAN, liderado pelos Estados Unidos, fez esse troço virar uma relíquia parada. Agora, ironia maior, Moscou implora para recomprá-lo. Sinta o cheiro de óleo queimado no ar enquanto refinarias russas são incineradas por drones ucranianos. Por que esse desespero? Porque a guerra devorou suas defesas aéreas, forçando fábricas a cuspirem mísseis defeituosos. Produção caía para metade, com 1 em cada 5 falhando. E a Ucrânia? Com mais de 1.200 drones lançados só no último mês, destruindo depósitos e bases. Imagine sons de sirenes ecoando, explosões sacudindo a terra como terremotos pessoais. Putin censurou vídeos, proibindo gravações para esconder o fracasso. Mas será que até a China, com sistemas como o HQ-9, representa uma ameaça maior? Você imaginou Moscou roubando tecnologia nuclear para sobreviver? Essa reviravolta chocante mostra o ápice da humilhação russa, implorando por armas que nem podem usar adequadamente. Continuando da anterior, onde Moscou se viu censurando ataques para mascarar vulnerabilidades, a pressão aumenta com a Turquia como pivô. Por que Ankara é vital? Geografia. Próximo ao Mar Negro, logística fácil para frontlines como Donetsk. Outros compradores como Índia, China ou Argélia protegem fronteiras vitais e não devolveriam. Belarus, aliada, manca em reservas. Atrás disso, uma mistura de política e puro pavor, com ironia amarga. Algo mais sinuoso acontece. Irã entrega drones e mísseis FAT-110, cerca de 2.000 desde 2023, mas insuficientes para o vácuo russo. Ouça o ruído de fogueiras crepitando, chaflenhos estalando no vento gelado enquanto riquezas russas queimam vivo. Tocando a pele arrepiada de comandantes, de que vale um arsenal se não para? Aqui está o ponto. Até cooperação com a OTAN poderia levar a retaliações russas nervosas. Mas a pergunta choca. Prefluiu-se quanto tempo até Putin implorar abertamente, revelando mocésterias escondidas? Essa confissão implícita expõe a ruína iminente, enquanto chantagem sutil se tornam ameaças abertas. Será que um simples não turco desencadeia um caos maior na Europa? Prepare-se para a próxima camada desse abismo. O recente cenário geopolítico envolvendo a Turquia e Rússia é marcado por tensões e complexidades que vão além do que se imagina.
Após a compra do sistema de defesa S-400, a Turquia se viu em um dilema: manter uma posição de independência diante da pressão da OTAN ou abrir mão de um equipamento que poderia ser visto como um fardo. A situação é tensa entre os altos escalões militares turcos. Alguns generais consideram que os S-400 são apenas peso morto, desejando abrir espaço para equipamentos modernos ocidentais. Por outro lado, existem aqueles que temem que remover os S-400, mesmo que inativos, possa representar uma derrota e um sinal de fraqueza frente às exigências ocidentais. Dentro do partido de Erdogan, a pressão é ainda maior. Os membros mais radicais desejam proteger as relações com Moscovo e evitar uma crise de gás. Enquanto isso, os moderados acreditam que recuperar laços com a OTAN oferece benefícios a longo prazo que superam o desconforto imediato. Os dados mostram que a população turca está dividida. Apesar da desconfiança em relação a Washington, muitos exprimem frustração com as dificuldades econômicas resultantes dessa política independente. A inflação está perscrutando 60%, e os preços da energia estão subindo, levando os cidadãos a se preocuparem com os custos de aquecimento no inverno. Neste cenário turbulento, o S-400 não é apenas um sistema de defesa que ficou armazenado. Ele se tornou um importante trunfo em negociações. Washington deixou claro que esses sistemas russos representam um obstáculo para novos acordos de defesa. Porém, a entrega dos S-400 poderia abrir portas para oportunidades que Ankara busca há tempos, como a possibilidade de reintegração no programa do caça F-35. Imagine o impacto que a reaquisição de contratos significativos teria na economia turca. Planos para reviver indústrias que um dia produziriam centenas de componentes para o F-35 estavam em andamento até 2019, quando as sanções interromperam tudo. Agora, Erdogan flutua a ideia de um novo pacote de aviões F-16 e kits de atualização como alternativas viáveis. Então, até quando a Turquia conseguirá equilibrar essa dança entre potências? O que acontecerá se Erdogan decidir sacrificar os S-400 para garantir um futuro mais promissor para seu país? A Turquia está prestes a tomar uma decisão que poderá moldar não apenas seu futuro, mas também o equilíbrio de poder na região. Mesmo com o potencial de gerar bilhões em receitas, essa recuperação poderia revitalizar o prestígio e modernizar a frota da Turquia com os caças mais avançados do mundo, se o F-35 permanecer fora de alcance. Erdogan tem considerado alternativas, como um pacote fresco de F-16 Bloco 70, e kits de atualização. E o que isso significa diplomaticamente? Seria um redesenho completo das linhas de falha da noite para o dia. Moscou certamente retaliaria cortando acordos energéticos, interrompendo o turismo, e pressionando aliados na Síria e no Cáucaso para espremer os interesses turcos. Enquanto isso, Washington e a OTAN se apressariam em recompensar Ankara, ansiosos para cimentar essa mudança. Você consegue sentir o cheiro da tensão no ar, como pólvora prestes a acender? Imagine Erdogan pesando cada movimento, seus pés afundando na areia movediça diplomática, enquanto o grito das multidões em Istambul ecoa em seus ouvidos. Como um líder ousado transformaria um embaraço político em uma manobra mestre, usando os F-400 como barganha para as armas e o poder industrial que sempre desejou? Será que ele sacrificaria laços com Putin para embrenhar-se nos braços da OTAN, sequência fulminante que chocaria o mundo e humilharia Moscou diante de todos? O impasse entre Turquia, Rússia e Ucrânia está prestes a explodir, e as apostas nunca foram tão altas. A negociação que Ankara busca em Washington, qualquer opção aliviaria a pressão sobre a força aérea envelhecida e sinalizaria que a Turquia está de volta ao bom conceito com a OTAN. Para Erdogan, trocar os F-400 não pareceria rendição. Pareceria um golpe de mestre, convertendo um constrangimento político em uma pechincha que entrega exatamente as armas e o poder industrial que ele sempre quis. Mas a influência corta os dois lados. Se Erdogan desafiasse Moscou, as repercussões poderiam ser imediatas. Uma recusa firme a devolver os F-400 azedaria as relações instantaneamente. E a Rússia tem muitas alavancas para puxar. Os suprimentos de gás poderiam ser estrangulados justamente quando a Turquia entra no inverno. Corredores comerciais poderiam ser interrompidos. Problemas poderiam ser agitados no Mar Negro ou na Síria, onde tropas turcas e russas já se esfregam de forma incômoda. Para uma economia lutando contra inflação e dívidas, até um boato de retaliação russa poderia sacudir os mercados e prejudicar Erdogan em casa.
O pesadelo do Kremlin, no entanto, não é apenas a Turquia dizendo não. É a Turquia dizendo sim para a Ucrânia. Você sente o frio na espinha com essa possibilidade? O ar fica mais denso, carregado de sussurros de traição, enquanto o coração de Putin acelera com o pensamento de seus próprios sistemas virando contra ele. E se Kiev recebesse os F-400, as consequências para a Rússia poderiam ser gigantescas. Milolarmente você daria à Ucrânia uma ferramenta capaz de perfurar buracos ainda mais profundos nas defesas aéreas russas já arrasadas. Forças ucranianas que já provaram derrubar F-400 com drones e mísseis de cruzeiro, teriam acesso ao próprio hardware. Elas poderiam estudá-lo, engenhar reversamente e alimentar as percepções diretamente aos laboratórios da OTAN. Toda vulnerabilidade exposta tornaria os céus russos ainda mais frágeis. Politicamente, o simbolismo seria devastador. A orgulhosa exportação russa, outrora paradesa como prova de demanda global, virou contra ela no campo de batalha. Só as imagens já seriam humilhantes. Ogivas russas derrubando aviões russos. Na Ucrânia, o valor propagandístico seria enorme, um grito de união mostrando que até as criações de Moscou foram redirecionadas para sua queda. A vergonha molharia de suor o rosto de Putin, enquanto ele assiste impotente ao revés que jamais imaginou. E a reviravolta inesperada? Erdogan poderia usar isso como revanche total contra o invasor arrogante, forçando Rússia a curvar-se ou enfrentar um aliado improvável se aproximando. Estamos no limiar de um enfrentamento que expõe a fragilidade russa. O que acontece se Ankara escolher a revanche sobre a ganância? O pânico em Moscou está crescendo, e as decisões de Ankara podem desencadear um caos global invisível. Você sabia? A Turquia está usando o sistema de defesa aérea S-400 que comprou da Rússia como uma carta na manga, deixando Moscou implorando por uma recompra desesperada. Imagine o aroma acre de óleo queimado subindo de refinarias atingidas por drones, o zumbido incessante de explosões iluminando o céu noturno. Parece loucura? Espere e veja como Putin transformou a Rússia de exportadora de armas em uma mendiga global. Naquilo que vimos na parte anterior, a Rússia, outrora vendedora dominante de armas, agora negocia com regimes isolados como a Coreia do Norte, trocando comida por munição devido à escassez. Esses acordos os empoderam? São uma humilhação para Putin. Que segredos nucleares a Rússia pode estar revelando para manter a guerra viva? Pense na ironia dolorosa. O arsenal que vendia com orgulho agora virá de Pyongyang, um lembrete constante de que as opções da Rússia se esgotam. Fatos gritam uma realidade cruel. A Rússia precisa de cerca de 90 mil projéteis de artilharia por mês para manter o combate. Entre a Coreia do Norte e o Irã, eles conseguem só um terço disso. Até 15% são defeituosos, falhando ao disparar ou detonar nas linhas de frente de Donetsk. Enquanto isso, a Ucrânia recebe 60 bilhões de dólares por ano de ajuda da OTAN, incluindo armas tecnológicas superiores ao arsenal desgastado da Rússia. É assim que o Bardati mandobra o Kremlin no meio do caos. O tráfego com Pyongyang dá tempo a Moscou, mas é um curativo em uma ferida gigantesca. A guerra já custou 200 bilhões de dólares, 1 milhão de tropas perdidas ou feridas, e a inflação doméstica rondando os 10%. Cada remessa norte-coreana não só compra minutos como uiva fraqueza. Como a Rússia, uma vez líder, rasteja por munição. Sinta o cheiro salgado da vergonha nacional. Dentro do Kremlin é um pandemônio fratricida. Altos oficiais descrevem guerras civis de baixo nível sobre estratégias, gastos e sobrevivência. O Ministério da Defesa briga com industriais por recursos escassos. Alguns generais defendem a proteção do território russo. Outros clãs rivais pressionam por ataques agressivos para desequilibrar Kiev. Em vez de um comando unificado, é uma tripulação de rivais agarrando o volante. Que impacto isso terá no mapa global? Enquanto a Rússia cai, a Turquia emerge como árbitra, usando os S-400 para alavançar negociações de grãos entre os lados. A Coreia do Norte fica mais audaciosa, aproveitando o novo poder com ousadia renovada. A China expande silenciosamente seu alcance. E a Rússia? Está na defensiva, aferrando-se a acordos antigos, barateando para sobreviver. O cheiro de derrota paira no ar, como pólvora queimada após uma batalha perdida. Moscovo conseguirá se reerguer, ou é o fim da era Putin? Imagine o frio cortante do ar ao redor de bases destruídas. Que destino aguarda esse império cambaleante? O cenário atual global está em constante transformação, com a Turquia se afirmando como uma força influente. Utilizando os sistemas S
400 como uma poderosa moeda de troca, Ankara tem negociado acordos de grãos entre as partes envolvidas. Enquanto isso, a Coreia do Norte, cada vez mais ousada, aproveita essa nova posição, buscando um papel de maior destaque no palco internacional. Por outro lado, a China está expandindo suas influências de maneira discreta, enquanto a Rússia se encontra em uma situação vulnerável, presa a acordos antigos e lutando para manter suas alianças. A guerra revelou a dependência da Rússia das vendas de armas para manter sua imagem de força, mas esses contratos estão se esgotando rapidamente. Sua capacidade de defesa está esticada ao máximo, e seus antigos parceiros estão se afastando. O futuro é sombrio para o Kremlin, cujas opções estão se tornando limitadas. Se a Turquia decidir manter os S-400, isso se tornará um símbolo de ambições frustradas, um recurso inexplorado por Ankara, inalcançável por Moscou e indesejado pela OTAN. Se Erdogan optar por transferi-los para a Ucrânia ou para o Ocidente, o dano estratégico e político para a Rússia será imenso. No entanto, mesmo que a Turquia permaneça inerte, a pressão sobre o Kremlin continua crescente. A indústria de defesa da Rússia está com dificuldades, as sanções estão se intensificando, e os ataques de drones estão debilitando o que resta de sua proteção aérea. O apoio temporário do Irã ou da Coreia do Norte não será suficiente para sanar essa lacuna. A China pode oferecer equipamentos, mas não sem condições. E não rapidamente o suficiente para fazer diferença significativa. Economicamente, a Rússia está consumindo recursos e munições a uma velocidade maior do que consegue reabastecer. Sua máquina de guerra ainda está em movimento, mas as engrenagens estão rangendo sob pressão. À medida que a Ucrânia avança, apoiada por auxílio ocidental constante, a Rússia se vê mais em posição de reação do que de liderança. Essa guerra não expôs apenas perdas em campo de batalha, mas também como a Rússia se tornou vulnerável em termos militares, econômicos e diplomáticos. Antes um dos principais exportadores de armas, atualmente a Rússia garimpa peças de reposição de acordos antigos e de regimes isolados. Essa mudança de imagem não é apenas humilhante, mas também perigosa, pois, na política de poder global, a percepção de força é fundamental. E no momento a Rússia está perdendo em ambos os aspectos. O que vai acontecer a seguir? A Rússia encontrará uma forma de reverter essa crise ou estará destinada a um futuro desolador? A pressão está crescendo, e o relógio está correndo. Você imaginou uma potência global mendigando por suas próprias armas antigas, humilhada diante de alianças rompidas e um adversário que vira o jogo contra ela? A Rússia, outrora arrogante, agora implora para recomprar sistemas S-400 vendidos à Turquia anos atrás, enquanto troca grãos por munições com a Coreia do Norte. O cheiro de desespero paira no ar, misturado ao estrondo distante de explosões e ao frio gélido das sanções que apertam como um torno. Será que isso marca o fim da fachada de invencibilidade? Ou uma traição ainda maior está a caminho? Vamos mergulhar nessa saga de orgulho despedaçado e barganhas desesperadas, onde mísseis viram lembretes amargos de fracassos. Na primeira parte revisitamos como a Turquia comprou sistemas russos, provocando ira da OTAN, mas hoje a Rússia os faminta quer recuperá-los. Imagine-os unidos dos lançadores S-400 estocados cobertos de poeira, enquanto oficiais russos sussurram ofertas de dinheiro e energia, com o medo pulsando como um coração acelerado. Será essa a reviravolta humilhante que quebra o Kremlin? Prepare-se para as trocas ilícitas que seguem. Esta segunda parte começa com a Turquia neutralizada segurando os S-400 como moeda de troca entre Rússia e Ucrânia, exposta a pressões de ambos os lados. O gosto amargo da indecisão permeia Erdogan, sentindo o peso de bilhões gastos em armas inúteis, isolado enquanto russos ameaçam cortar suprimentos energéticos. Sinta o cheiro de óleo queimado na guerra que devora defesas, drones baratos acertando alvos caríssimos. Você já se perguntou se Putin sacrificaria aliados para salvar sua pele? Mas espere, o que acontece quando uma superpotência recorre a trocas medievais com ditadores isolados? Continuando, os russos, esgotados pela Ucrânia, transferem tecnologias nucleares para a Coreia do Norte em troca de conchas de artilharia, redesenhando linhas de falha globais. Visualize navios cargueiros russos descarregando trigo e carvão em portos norte-coreanos, sob o som rouco de motores e o toque áspero de metais frios, enquanto Kim Jong sorri com segredos fatais. É loucura absoluta, com propagandas uivando que mísseis russos abatem aviões russos, que humilhação. Mas integre como esses acordos sinalizam pânico ou caos iminente. Não pare.
Vamos desenterrar as raízes dessa crise, onde fábricas chiavam e sanções mordem como lobos famintos. Finalmente mergulhamos na escassez russa, com drones ucranianos destruindo o S-400 em tempo real, forçando Senarima, enquanto Pyongyang envia milhões de munições para a frente ucraniana. Field de vibration of bombs shacking ground, cell sour machine oil leaking from filing factories, where skill hands tremble repairing junkyard missiles. Quantas décadas de bravata caem em semanas de guerra? Ou isso é só o começo de um colapso que engole alianças antigas? Pense no que vem a seguir, reviravoltas que transformam inimigos em parceiros inesperados, expondo vulnerabilidades que nem o Kremlin consegue esconder. A produção russa de mísseis tem caído drasticamente. Imagine o som de máquinas cacarejando em fábricas silenciadas, onde 1 em cada 5 projéteis sai com defeitos gritantes, fracassos que ecoam como alertas de uma crise profunda. Não é só falta de estoque, é o coração de uma guerra que está despedaçando o arsenal da Rússia. E agora, antes que pergunte não o lendário sistema S-500, o orgulho vendido como superior até aos patriotas americanos, não vem salvar o dia. O S-500, prometido como joia da coroa da defesa aérea russa por anos, foi criado para superar os rivais ocidentais. Mas a realidade é um fracasso brilhante, com poucos lançadores implantados, principalmente em locais críticos como bases nucleares ou em torno de Moscou. Até esses poucos operam em modo limitado, com capacidades parciais. Relatórios de analistas militares russos de início deste ano revelam falhas de software e desalinhamentos de radar, tornando-o arriscado demais para zonas de guerra ativa, onde o inferno explode a cada tiroteio. Além disso, o custo é astronômico, quase o dobro do S-400, cerca de $1 bilhão por bateria. É tão caro e difícil de produzir que os próprios planejadores militares russos chamam de luxo em tempos de guerra. Em vez de solução, o S-500 virou peça de museu quando o que precisam são cavalos de batalha. Tudo isso torna os S-400 ociosos da Turquia ainda mais tentadores. Uma arma papel lista completamente equipada descansando em depósitos por mais de 6 anos. Imagine o brilho frio dos lançadores, prontos para rolar, prontos para serem transportados a lugares como Donetsk ou Sebastopol. Protegendo o que sobra da frota do Mar Negro russa. Agora, essa frota é sombra de si mesma, mas ainda essencial aos planos de Moscou. Ataques implacáveis da Ucrânia, como afundar a nau Capitânia Moskva em 2022 e bombardear navios com drones e mísseis Neptuno, a destroçaram. Isso forçou a Rússia a retrair a maioria dos navios da Crimeia para portos mais seguros como Novorossiysk. Mesmo assim, a frota segue crucial para controlar rotas no Mar Negro, embora o domínio seja frágil, com o mar virando rota perigosa, perturbando remessas de energia e alimentos que antes fluíam para a Europa. Sinta o cheiro de petróleo queimado no ar salgado, o toque gelado da água agitada por explosões invisíveis, e pergunte-se, será que Putin cairá mais baixo, trocando segredos nucleares só para sobreviver? Ctrl 323, mas eis a reviravolta chocante. Com a produção em queda e ataques ucranianos implacáveis, a Rússia está implorando para recomprar seus próprios mísseis da Turquia. Imagine o orgulho ferido de Putin, reduzido a barganhas desesperadas, como um reino varrido pelo vento da humilhação. Por que essa urgência, você se pergunta? Porque a guerra na Ucrânia devorou suas defesas aéreas, e as fábricas não acompanham o ritmo devastador. Parada lá. No mês passado, a Ucrânia lançou mais de 1.200 drones, incendiando depósitos de óleo e bases na Crimeia com golpes precisos que ecoam como trovões distantes. Esses ataques não são caóticos, são estratégicos, forçando a Rússia a se defender em todos os frontes, de vilarejos às margens de Moscou. Cada drone barato custando milhares de dólares. Obriga mísseis russos caríssimos a serem disparados, um desperdício financeiro que dói como uma ferroada. Na Crimeia, 3 lançadores S-400 já foram destruídos este ano por mísseis Storm Shadow. Em Belgorod, ataques com drones eliminaram 15% da cobertura de radar. A Ucrânia é tão eficiente que agita até o Kremlin. Imagine enxames de drones acendendo o céu de Moscou como fogos de artifício indesejados a cada 2 meses, com balões de diversão despistando radares e forçando mísseis preciosos a serem gastos sem alvo. Porque as defesas russas do imponente S-400 ao menor Pantsir estão espalhadas demais e com munição escassa. A Rússia fracassa tanto que agora censuram seu próprio povo, proibindo filmagens em mais de 30 regiões para esconder o caos.
Vídeos de explosões e fumegantes destroços inundam as redes sociais, confissão crua de uma exposição dolorosa. Imagine o gosto amargo da derrota no ar parado, enquanto o regime controla a narrativa com clipes encenados. Os números não mentem. Cada bateria S-400 custa $500 bilhão. A Ucrânia alega ter destruído 12 neste ano, $6 bilhões perdidos. Sem contar radares ou tripulações treinadas e recuperáveis. A Rússia tenta preencher lacunas com sistemas mais baratos, mas eles falham contra mísseis ocidentais, como os milhares de Stingers e NASAMS fornecidos pela OTAN desde 2022. Enquanto isto, fábricas russas gaguejam. Sanções cortaram chips e ferramentas, reduzindo produção de S-400S à metade. Antes da guerra, plantas como a Almaz-Antey fabricavam 24 batalhões por ano. Agora, 1 em cada 5 mísseis falha. A crise é real, e o S-500 hipotetizado como salvador decepciona. Poucos implantados plagados por bugs no software e radares fora do eixo. Será que este é o golpe fatal, onde a presença russa desaba numa pilha de mentiras? Você sabia que a Turquia pode estar sentada em um trunfo imperial contra a Rússia? Os sistemas de defesa aérea S-400, uma vez vendidos aos turcos, agora são cobiçados de volta por Moscou, em um golpe humilhante que expõe o desespero russo. Então, prepare-se para mergulhar nessa narrativa chocante de traição geopolítica, batalhas perdidas e trocas desesperadas. Imagine o Kremlin admitindo falhas em sussurros, enquanto o mundo assiste. Na parte anterior, vimos como o Kremlin implora para recomprar seus sistemas S-400 da Turquia, revelando um colapso profundo das defesas russas. Agora, imagine o presidente Erdogan frente a uma decisão dolorosa, como um rei sobre um tabuleiro de xadrez viva, com alianças se despedaçando ao redor dele. Será que ele entregará as armas ao Kremlin, arriscando o isolamento total do Ocidente? Ou as enviará para a Ucrânia, desatando a fúria russa? Essa escolha não é apenas sobre mísseis, é uma dança perigosa entre gigantes, onde um passo em falso poderia incendiar fronteiras. Como o coração disparado de um general, o aroma do fumo de energia cortada e o som dos insultos diplomáticos ressoam. Você diria que Erdogan é um mestre manipulador ou um peão na tempestade? Recapitulando brevemente, Erdogan navega tensões ferozes com a escolha dos S-400. Agora desvende como a Rússia, esgotada pela guerra, mergulha em trocas medievais com a Coreia do Norte, humilhando sua própria potência. Pense nisso, uma superpotência trocando grãos por armas, como bárbaros negociando peles em uma era esquecida. O cheiro acre de óleo cru nas praias da Coreia ecoa o colapso de Moscou. Enquanto o estrondo de explosões na Ucrânia martela seus exércitos. Terá a troca sido um sinal de derrota total, ou uma estratégia clandestina econômica gênio? Sinta o peso das sanções apertando como garras invisíveis e pergunte-se, a Rússia sobreviverá a essa barganha? Do dilema turco passamos para as trocas russas humilhantes. Neste capítulo, explore como as sanções ocidentais, congelando $300 bilhões em reservas russas, forçam Moscou a junções improváveis. Em 2023, a Coreia do Norte enviou quase $10 bilhões em armas para a Rússia, incluindo 8 milhões de projéteis de artilharia e milhares de tropas para defender linhas como Kursk. Imagine navios russos despejando trigo e óleo em portos norte-coreanos, o odor salgado do mar misturado ao fumo das fábricas deficientes. Os sons metálicos de fábricas adaptando projetos soviéticos velhos ressoam a insuficiência. Mesmo drones ucranianos baratos destruíram 12 baterias de S-400 russas neste ano, custando $6 bilhões. O cerco é implacável. A Ucrânia lança mais de 1.200 drones recentemente, alvejando depósitos de petróleo na Tartária. Cada explosão é um lembrete da fragilidade russa. Terá Pyongyang salvado o Kremlin? Ou transformado a guerra em uma ópera-bufa absurda? Resumindo, as trocas com a Coreia do Norte expõem a penúria russa, mas como as defesas de Moscou falham frente aos ataques ucranianos. Aqui mergulhe no pânico visível, com censura escondendo vídeos de greves. Soldados russos censuram gravações enquanto drones explodem refinarias. O estrondo ensurdecedor ecoando por corredores vazios. Em mais de 30 regiões, proibições sufocam a verdade. Só clipes do governo fluem, mas o blackout confirma a humilhação. O zumbido incessante de enxames de drones ucranianos ilumina noites moscovitanas com fogos indesejados. Até balões de engano distraem os radares, gastando mísseis preciosos. Você acreditaria que balões infantis humilham uma superpotência?
Essa vulnerabilidade palpável, como frio mordaz da exposição, força repressões. O que virá quando a verdade escapar por completo? Dos ataques ucranianos silenciados, saímos para as batalhas tecnológicas frustradas. Explore como fábricas russas, sufocadas por sanções, falham em entregar mísseis. Antes da guerra, plantas como Almaizantei produziam 2 dúzias de baterias S-400 anuais. Agora produzem metade com defeitos em 1 em cada 5. O cheiro químico de componentes baratos enche o ar, enquanto ruídos altos de máquinas emperradas sinalizam crise. Sistemas como os de Buk baratos não param mísseis ocidentais. A OTAN inundou a Ucrânia com milhares de Stinger e Nason desde 2022. Em 3 em cada 4 radares da Crimeia foram atingidos. Imagine a frustração russa como um grito sufocado. A S-500, esperada salvadora certa de décadas, desvanece em promessas vazias. Será que a Rússia repete o erro da Turquia, ou inventa uma defesa mirabolante? Do fracasso produtivo, voltamos ao pivô turco no grande palco global. Se Erdogan resolver entregar os S-400 à Ucrânia, as linhas de falha se redesenharão overnight. Mísseis russos abatendo aviões russos seria uma humilhação ótica colossal, com propaganda ucraniana ecoando vitórias. Em troca, Pyongyang recebe projéteis de artilharia, foguetes curtos e mísseis. Desde 2023, Krasnoyarsk e outras áreas veem suplicamentos. O sibilar de mísseis, Ezequiel 400 tornando-se ouvi ergo, ecoa ironicamente contra criadores. Todo o texto gira em torno de como a Rússia implora por armas próprias, enquanto troca com isolados. E assim, o ciclo de humilhação continua, com a Turquia segurando chaves digitais para o maltido Império Russo. Você percebeu quanta queda há nesse resumo completo? A Rússia, outrora orgulhosa, agora troca grãos por balas, mendigando defesas próprias de aliados suspeitos. Esses conflitos chocam nossas percepções, mas esperem ainda mais reviravoltas ocultas. Como um sussurro no vento, perguntas persistem. O colapso é permanente, ou só uma tormenta passageira? Sinta a consciência formigar com essa exposição. Essa jornada de derrotas deixa-nos questionando. Quem é o verdadeiro derrotado nesta guerra invisível? Revisitando o exercício geopolítico turco, que redefine alianças e humilha o Kremlin. Neste fechamento, reflita sobre o custo astronômico da independência e do desespero. Milhões de dólares evaporados em sistemas inertes, enquanto a Rússia cambaleia. O cheiro de óleo queimado e o estrondo de greves distantes lembram a lição dolorosa. Erdogan sonhou independência, mas colheu isolamento e desconfianças mútuas. Agora, peça de barganha valiosa. Os S-400 simbolizam quanto um instrumento empoeirado pode deter guerras modernas. A pergunta retórica paira: a Turquia triunfará nessa dança equilibrada, ou implodirá com os gigantes? Prepare-se para o enigma final. Como um suspense cinematográfico revele, esses sistemas selarão a paz, ou incitarão o caótico fim do orgulho russo. Você sabia que a Rússia, outrora um gigante temido, agora se encontra em busca de ajuda desesperada? É verdade. As forças russas estão à beira de um colapso, lutando para manter a sua posição no cenário geopolítico. A escassez de recursos é alarmante, forçando Moscou a negociar até mesmo com aliados de quem antes se orgulhava. Isso é um sinal de pânico? Ou estamos diante de uma situação ainda mais precária? Recentemente a Rússia, em uma reviravolta surpreendente, começou a buscar de volta os sistemas de mísseis S-400 que haviam vendido à Turquia anos atrás. Este pedido foi inicialmente noticiado pela mídia turca e posteriormente confirmado por diversas fontes internacionais. O que aconteceu? Os mísseis que antes eram um símbolo de força, agora são vistos como uma necessidade desesperada. Mas como chegamos a este ponto? Em 2017, a Turquia investiu 2,5 bilhões de dólares na compra dos sistemas. Na época, essa decisão parecia uma vitória estratégica para ambos os lados. A Turquia queria se distanciar da influência americana, enquanto a Rússia via a oportunidade de fortalecer seus laços com um membro da OTAN. No entanto, as tensões rapidamente se intensificaram. Após a compra, a Turquia enfrentou uma onda de repercussões, incluindo a expulsão do programa do caça F-35. Essa situação se agravou ainda mais com o avanço da guerra na Ucrânia. As forças ucranianas têm destruído sistematicamente as defesas aéreas russas, o que levou à dramática escassez de mísseis e tecnologia. A Rússia, que uma vez se gabava de suas vendas de armamento, agora se vê impotente, pedindo de volta o que havia oferecido.
A situação é tão crítica que fontes dentro da Turquia relatam ameaças veladas sobre o fornecimento de energia. Então, por que a Rússia, com suas fábricas em operação, não consegue produzir novos mísseis? A resposta é simples: as sanções internacionais devastaram sua capacidade industrial. A produção dos mísseis S-400 foi drasticamente reduzida, e os novos modelos como o S-500 ainda estão longe de serem uma solução. Enquanto isso, a Ucrânia mobiliza suas forças, utilizando drones e mísseis para desmantelar a infraestrutura russa. Portanto, o que resta desse orgulho russo? Apenas um símbolo da fragilidade de um gigante que já foi temido. Com cada S-400 perdido, a verdade se torna mais clara. A Rússia, que uma vez ressoou com poder e controle, agora enfrenta um futuro incerto, onde a própria confiança em suas conquistas é posta à prova. O que você acha que acontecerá a seguir nessa narrativa de cacos e poder entrelaçados?